Olá, nós vamos estudar hoje a Parashá Bo. Parashá em hebraico significa porção. E é uma parte da Bíblia que a gente estuda, no caso a Bíblia judaica, né? Nós estudamos Parashá, que se refere à Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido em grego como Pentateuco. Vamos falar um pouquinho sobre a porção dos profetas, que se chama Haftará, e vamos falar sobre a Brit Hadashah, que é conhecida também como Nova Aliança, para aqueles que creem que Jesus é o Messias. E esse estudo ele é feito semanal e nós vamos estar fazendo de toda a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 10, versículo 1 até o 13, 16. Começa dizendo: Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. A palavra sinal em hebraico é ot e significa bandeira, prodígio, evidência, milagre. Ainda que o povo esteja no Egito, os seus sinais são manifestos. Podemos estar diante de quem for. Deus vai se levantar. Ele vai levantar a sua bandeira na presença dos nossos adversários e vai fazer os prodígios que apraz ele por intermédio de nós. Né? Os nossos opositores, os opositores de Deus e os inimigos da palavra de Deus vão cair por terra. Deus tinha um objetivo muito lindo em endurecer o coração de Faraó para estabelecer a bandeira dele, fazendo prodígio por meio dos seus escolhidos. Ele queria atingir o centro do coração do Egito, Faraó, e aquele panteão de deuses. Quando Deus chamou Moisés, ele deu a ele uma ordem. A palavra no hebraico é amar. Falar, dizer. Ele deu uma ordem explícita a Moisés para obedecer-lhe sem receios. Algumas vezes Deus é taxativo conosco, nos dizendo o que fazer. Ele não deixou nenhuma escolha para Moisés, pois ele tinha o desejo de alcançar o coração do Egito. Quando Deus faz essas coisas, ele ataca as causas e não os sintomas. Ele não vai à superficialidade, mas ele vai à raiz para exterminar o mal. A raiz do Egito se chamava Faraó. Deus teve vários motivos para cumprir quando Moisés foi diante de Faraó a pedido de Deus falar. O próprio Deus disse a Moisés: Bo. E assim como Deus disse para Moisés, Bo, que em hebraico vai, e nós? Nós estamos dispondo o nosso coração para extrair da palavra o que Deus quer nos falar e prontamente obedecer-lhe? E no versículo 2 a gente vê que conte para os teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Nós vemos aqui que Deus quer que as coisas ficassem registradas. Contar no hebraico é safar, registrar, inscrever, recontar, declarar, proclamar. Deus ordenou aos filhos de Israel que relatassem às suas gerações esses acontecimentos para que isso não caísse no esquecimento, porque Deus tinha uma obra a efetuar de forma completa no Egito. Para que saibais que eu sou o Senhor. A palavra saber é yadar, saber no sentido pleno, ver algo acontecer. Deus fez com que aquele povo fosse testemunha ocular dos fatos. Nada aconteceu em oculto. Os sinais que ele operou fizeram com que todos reconhecessem a mão do Todo-Poderoso de Israel, abençoando o seu povo, livrando de cada praga lançada e fazendo multiplicar, apesar de toda a opressão dos egípcios. Eles tiveram de reconhecer quem realmente é Adonai, aquele que se torna o que precisamos que ele se torne. Aqui ele se tornou juízo para os egípcios. Toda vez que um servo de Deus começa a orar pedindo justiça, ela vem. Mas alguém vem e recebe juízo. O nosso Deus quer que saiamos ilesos e abençoados do Egito. Versículo 3 fala: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo ir para que me sirva. Em hebraico, aná
é humilhar o ego. Deus estava prestes a quebrar todo o orgulho de Faraó, fazendo com que ele se submetesse à sua vontade. Há duas maneiras de sermos quebrantados por Deus. Uma é quando ele fala conosco e prontamente nos curvamos, mas só quem é maleável e flexível se curva. Há também aqueles que não se curvam espontaneamente, como foi o caso de Faraó, que não queria humilhar o seu ego diante do Senhor, mas quando se vê obrigado a curvar, a sua rigidez é tão grande que se quebra, causando maior dor. Precisamos nos humilhar diante da face de Deus. Povo, amo, é uma palavra para designar o povo de Israel. A outra palavra, goi, que é utilizada para designar os outros povos da terra. Deus queria tirar do Egito os filhos de Israel, o seu povo, os seus escolhidos. Ele não queria que eles se misturassem com ninguém para que não fossem contaminados. Havia outros escravos no Egito, mas essa redenção era para o seu povo. Ele queria levá-los para assumir a sua herança, a semente, o Messias de Israel. No versículo 4 a gente vê, Deus falando mais uma vez com o Faraó: se você recusar deixar o povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. No versículo 7, até quando esse homem nos será por laço? E no versículo 12 a gente vê o Senhor falando para Moisés mesmo: estende a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos e como toda a erva da terra, tudo que deixou da chuva de pedras, Já teve mais outra praga. Então se apresentou o Faraó a chamar Moisés e Arão no versículo 16. Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Faraó disse. A palavra em hebraico é ratá, cometer transgressão, errar o alvo e desviar-se. A palavra ratá é repetida, simbolizando um pecado habitual, que se repete ao longo dos tempos. Faraó era um incrédulo. Não cria que Deus faria o que prometera, embora visse os sinais e prodígios de Deus. Há um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Faraó era esse tipo de pessoa. Vendo os sinais operados por Deus, ainda não cria nem se curvava. Ele sabia que estava indo contra a vontade desse Deus dos hebreus, mas Deus impedia que ele se arrependesse verdadeiramente. Para quê? Para poder mostrar a glória dele. E no versículo 17 a gente vê: agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado essa vez e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim essa morte. Faraó reconhece o Deus de Israel como o Senhor Deus Todo-Poderoso e pede a Moisés e Arão que orem por ele para que seu pecado fosse perdoado. O Senhor, porém, mais uma vez endureceu o coração de Faraó, porque ainda tinha de trazer mais juízos sobre a terra do Egito, e por meio de cada um desses juízos, os hebreus saberiam que o Eterno, o Adonai, é poderoso e cumpre as suas promessas. Deus endurece e amolece o coração de quem Ele quer. Muitas vezes tal atitude passa com os nossos filhos, com pessoas que são subordinadas a nós, que são usados por Deus no intuito de que o nosso coração seja amolecido. Diante da gravidade de um problema, o nosso coração começa a amolecer e essa hora seja a hora mais propícia para aprendermos uma lição do Senhor. Então, gente, no versículo 21, a gente vê que Deus diz a Moisés: estende a mão para o céu e viram trevas que possa se apalpar. Imagina trevas muito densas em que se poderia se apalpar. As trevas eram tão espessas que poderiam ser pegadas. A palavra treva significa roxas, que é uma grande escuridão. A escuridão parecia ser tão palpável e de forma tão intensa, que era no sentido físico e as trevas no sentido metafísico. E a gente vê terminando o capítulo 10, Deu Moisés estendendo as mãos para os céus, abrindo os céus e descendo trevas espessas sobre a terra, por toda a terra do Egito por 3 dias. Vamos agora para o capítulo 11, de Êxodo. Êxodo, o nome original no hebraico não é Êxodo, é nomes, porque começa assim: e esses são os nomes dos filhos de Israel que estavam no Egito. Então, no hebraico é tudo muito ligado.
E no capítulo 11, Moisés diz a Arão: cerca da meia-noite passarei por meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amor, e todo primogênito dos animais. Deus, ao julgar o Egito, não fez distinção. Ele trouxe o juízo desde o maior até o menor. Deus não faz acepção de pessoas, executando os justos na hora do juízo. Esse seria o pior juízo de Deus sobre os egípcios. É interessante notar que essa praga foi tão severa que até os filhos de Israel estavam sujeitos a ela. Para escaparem com vida, os hebreus teriam que demarcar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro, especialmente preparado para aquela ocasião. Deus, então, estabelece a primeira festa, o primeiro momento, bíblico, de Levítico 23, o Pêssar, que em hebraico é passagem, liberdade, libertação, traduzido para o português, do latim para o português, Páscoa, que seria o maior símbolo da redenção através do sangue do Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. A cerimônia criada por Deus durante a Páscoa envolve um jantar em família, onde os filhos de Israel deveriam preparar um cordeiro sem mácula e sem defeito. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas da casa de cada hebreu. Ao ver o sangue nos umbrais das portas da casa de cada hebreu, o anjo da morte pouparia a casa. Olha que interessante. Além da carne do cordeiro preparado, os hebreus também deveriam comer ervas amargas e pães sem fermento, pois Deus ordena que todo fermento fosse retirado de suas casas para a celebração dessa cerimônia. Gostaria, então, que você pudesse meditar através disso. Através desse grande juízo, Deus estabelece a primeira festa bíblica, através da morte dos primogênitos, mas ele poupou. Se você é um servo de Deus, ainda que existam calamidades à sua volta, o Senhor manda o anjo poupar a sua casa, a sua família. Agora nós vamos continuar o estudo na próxima parte, que vai falar a respeito dos profetas, e da nova aliança. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Que Deus venha nos abençoar e nos dar condições de estar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E nós vamos falar sobre Haftará. Haftará agora é o complemento dos profetas, de Jeremias 46, 13 até o versículo 28. E a gente percebe algo assim muito importante. O contexto histórico, da situação de Jeremias é o seguinte: Jeremias, filho de Ilquias, era de uma família de sacerdotes e morava em Anatote, uma pequena cidade na terra de Benjamim, não muito distante de Jerusalém. E o Eterno chamou Jeremias para se tornar um profeta no 13º ano do rei Josias, em 626 antes da era de Cristo. Provavelmente ele não era muito mais velho do que o rei de 21 anos. Jeremias serviu ao Eterno como profeta pelos 40 anos seguintes. 5 anos após Jeremias começar a profetizar, o rei Josias redescobriu a Torá. Ele lançou uma campanha agressiva para arrancar a raiz da idolatria do reino de Judá. Jeremias deve ter tido uma grande influência no movimento de restauração que foi promovido pelo rei. Quando Josias morreu em uma batalha contra o faraó Neco e Megido, Jeremias compôs um lamento para o rei. Está escrito em 2 Crônicas 35, 25. Jeremias viveu para ver os dias turbulentos dos últimos reis de Judá: Joacás, filho de Josias, Joaquim e Zedequias. Jeremias previu que a conquista de Judá pela Babilônia foi mais longe ainda. Insistiu com o povo de Jerusalém para não resistir Nabucodonosor. Assim como Ezequiel
Jeremias considerou Nabucodonosor como agente do Eterno para levar uma sentença divina contra Judá. As profecias de desgraça e a crítica severa aos reis de Judá tornaram Jeremias impopular entre os governantes. Os reis o baniram do templo, proibiram que ele profetizasse publicamente, eventualmente o prendiam e uma vez ou outra jogavam ele num poço. As predições de Jeremias estavam corretas. Em 586 antes da vinda de Cristo, os babilônicos conquistaram Jerusalém e o queimaram o templo. Jeremias viu isso tudo. A tradição acredita que Jeremias foi o que escreveu o livro de Lamentações, uma coleção de lamentos por Jerusalém. Os babilônicos deportaram a maioria da população de Judá. Eles não deportaram Jeremias. O capitão da guarda de Nabucodonosor libertou o profeta e permitiu que ele ficasse para trás. Os homens, mulheres, meninos e a população mais pobre que não foi exilada para a Babilônia, depois de algum tempo, mesmo o Eterno dizendo que não através de Jeremias, foram para o Egito e levaram o próprio Jeremias, igual está escrito em Jeremias 43, versículos 6 e 7. Após uma série de ocorrências, Jeremias previu também que em breve a Babilônia invadiria o Egito. Jeremias previu que os babilônicos saqueariam os templos egípcios e levariam os deuses do Egito cativos. Sobre os que foram para o Egito, ele declarou: e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparam da espada voltarão da terra do Egito até a terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá minha ou a sua palavra. Está em Jeremias 44, de 27 ao 28. Além do mais, Jeremias preveu a queda do faraó Ofra, para quem os refugiados de Judá foram pedir proteção. No resumo e comentários dessa parte, a gente vê, a porção dos profetas, que em hebraico se chama complemento, que se refere a uma parte complementar do Pentateuco de Moisés, da Torá, consiste de um oráculo intitulado A Palavra que Falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Está escrito em Jeremias 46, 13. É o que nós vamos estudar nessa semana, A profecia está empacotada junto com várias outras profecias de Jeremias contra as nações. Os primeiros 12 versos de Jeremias, capítulo 46, descreve a retirada dos egípcios da batalha de Carquemes, 605 anos antes de Cristo. Essa introdução tem levado muitos estudiosos a datarem a porção da Haftará no reino de Jeoaquim. O contrário, o restante de Jeremias 46 pertence ao período da estadia de Jeremias no Egito, de 585 anos antes de Cristo. O editor final do rolo, que na Torá tinha aqueles rolos, colocou as duas profecias juntas, porque ambas descrevem um exército egípcio sendo derrotado, recuando diante de um avanço babilônico. Mesmo assim, elas são duas profecias diferentes de dois períodos de tempos diferentes. Tirada de Carquemes, 605 a.C., Jeremias 46, do 1 ao 12. E a vinda de Nabucodonosor, que é datada de 586 a.C., que é justamente o que a gente está estudando essa semana.
Jeremias 46, do 13 ao 28. Jeremias previu que Nabucodonosor conduziria seus exércitos através da terra de Israel no seu caminho para atacar o Egito. As forças babilônicas penetrarão a terra do delta Nilo no Egito, onde os refugiados estão morando. Deus usará a invasão babilônica do Egito para punir o panteão egípcio. O panteão é o quê? Os deuses do Egito. Os deuses do Egito para quem esses refugiados se voltaram pedindo proteção. Se prostrarão diante do Eterno, As forças mercenárias egípcias recuarão perante o exército babilônico. Os de Judá no Egito perceberão que Faraó Ofra não passa de um grande ruído. Aqueles que confiaram nele ficarão desapontados. O exército babilônico avançará sobre o Egito como uma força imparável, comparável a um exército de lenhadores trabalhando numa floresta ou a um exército de gafanhotos despindo a terra. É algo muito, muito grande, No final, o Egito sofrerá, mas Deus resgatará o seu povo, o trará de volta à terra deles e punirá as nações que o afligiu. Os sábios, de Israel escolheram esta profecia para a porção dos profetas, o complemento, a Haftará em hebraico. Bo significa vai, Se você ler lá em Êxodo 10, o Eterno está mandando Moisés ir. Bo é uma ordem no imperativo. Os sábios escolheram essa profecia para Haftará, Bo, porque ela complementa a porção da Torá em vários pontos. Tanto a porção da Torá quanto a porção da Haftará começam com um tempo que vem para desafiar Faraó. Na porção da Torá, o que vem é Moisés. Na Haftará, o que vem é Nabucodonosor. A Parashá Bo conta a história do julgamento de Deus sobre o Egito, a conclusão das 10 pragas, incluindo a praga dos gafanhotos, a humilhação dos deuses do Egito e a redenção final de Israel. A profecia de Jeremias 46 prevê julgamento sobre o Egito e os deuses do Egito. Ela compara a invasão babilônica com um exército de gafanhotos. A profecia conclui com uma visão da redenção de Israel da terra em relação aos seus opressores. Continuando aqui, se nessa porção, nós vimos a libertação do povo hebreu através da instituição da Páscoa, do jugo do Egito, da escravidão, que está lá em Êxodo 10 até Êxodo 13, Na Haftará, na porção dos profetas, a gente vê a invasão e a quebra do poder do Egito mediante o domínio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A partir do versículo 27 do capítulo 46 de Jeremias, vemos o cumprimento profético de Deus consolando Jacó, nação de Israel. Jacó aí é tipicamente a nação de Israel. A partir do versículo 27, então a gente determina e vê isso, o Eterno determinando isso, E algo muito lindo, Deus prometendo destruir todas as nações que oprimirem Israel e o povo judeu. Quando fala Israel, é Israel e aqueles que são um com Israel, que foram enxertados na videira verdadeira, que é Yeshua HaMashiach. Jeremias 46, 27. Algo muito lindo da parte de Deus. Não temas, tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Jeremias 46, versículo 27.
No versículo 27, agora nós vamos entrar em Romanos 9, que vai falar algo muito lindo também e que vai complementar o nosso estudo desse sábado. Romanos 9, versículo 27. O rabino Paulo era um doutor, ele era rabino, e o nome dele era Shaul, que significa e Deus ouviu, e Deus chamou. Escreve também: Isaías exclama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é o judeu messiânico e a igreja que está enxertada com Yeshua, a igreja que está verdadeiramente conectada com o Messias e com o propósito dele, com a judaicidade da Bíblia, entendendo que Jesus Cristo não nasceu em Nova York, não nasceu na Europa. Jesus Cristo é judeu. Aquele que aceitou e reconheceu Yeshua como Senhor e Salvador, o Redentor de Israel, o judeu remanescente é aquele que foi reenxertado na sua própria oliveira, o Israel de Deus, junto com a igreja. Então nós devemos, como responsabilidade, nos aliar a Israel em nosso coração e orar pela salvação de Israel. O mesmo Israel da fé de Abraão, Isaque e Jacó. Que nós venhamos orar pelos judeus messiânicos para que eles se multipliquem e cresçam na graça e na sabedoria do Senhor. Deus, eu te entrego essa escola mais uma vez nas tuas mãos. Toma, Senhor, cada pessoa que vai ouvir, que vai assistir, que sentiu no coração o desejo de conhecer mais da tua palavra. Vem abençoar os teus mestres, vem abençoar pessoas que estão falando da restauração, das raízes da fé, daquilo que estava escrito em Atos dos Apóstolos, que judeus, gregos, gentios estavam todos ali na mesma fé, no mesmo espírito. Nós queremos, Senhor, te glorificar e nós queremos fazer coro com os anjos e dizer que tu és santo, que tu és bom, que tu és maravilhoso, que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, que esta palavra, que não são palavras minhas, mas são palavras do teu Espírito Santo, venha adentrar nos corações, fazendo com que a diferença que o Senhor nos chamou venha ser uma máxima nas nossas vidas. Nós te honramos, nós te bendizemos e te pedimos, Senhor, fica conosco, derrama a graça, poder, virtude do teu Santo Espírito em nós. Abençoa, Senhor, cada congregação, cada ministro, cada pastor, cada diácono, diaconisa, obreiro, que está ouvindo, que vai assistir esse vídeo, que está ouvindo esse áudio, e que no nome de Jesus nós possamos ser uns para o outro e ambos para a tua glória. Que você tenha um deleitoso Shabat na presença do Senhor, você e a sua família. Que hoje você venha entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Ele te ama e que Ele tem um propósito de vida maravilhoso para você.